Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira edição do Talking Lean, hoje com uma figura ilustre aí, para quem conhece, para quem é do mercado industrial, que é o nosso público, né? Então, primeiramente falando do nosso Talking Lean, é um podcast focado em indústria de manufatura. O nosso objetivo é trazer pessoas chaves, lideranças dessa indústria, com o objetivo de compartilhar conhecimento, compartilhar história, inspirar pessoas, falar de tecnologia, desafios de gestão, falar de desafios de uma maneira geral que a gente passa no dia a dia. Temos o privilégio de conseguir trazer pessoas fantásticas aqui com muita história para contar. Hoje não vai ser diferente. Para quem não conhece, vai conhecer agora um cara com bastante história e bastante domínio também dentro da indústria. Nós também temos um outro formato de produção de conteúdo, que são os nossos workshops. Os nossos workshops acontecem online. Recentemente tivemos um muito legal com o Márcio da Apsen, trazendo questões de lead time, como o uso do lead time pode efetivamente alavancar, né, o uso correto, a identificação e a gestão de lead time pode alavancar resultado no universo industrial. Recomendo fortemente, link está na descrição. Também nos sigam nas nossas redes sociais, estamos dando suporte, estamos ajudando uma pesquisa industrial que está acontecendo com o nosso parceiro Lean Start. A pesquisa fala dos desafios e das dores da manufatura no Brasil. E link na descrição. Quem é do ambiente industrial, pedimos que acesse e compartilhe suas dores. Vai dar um resultado bem legal, e uma visão legal também para a gente poder ter clareza no que a gente precisa endereçar, né? Todos os atores do universo industrial. Estamos aqui hoje, Carlos Boechat. Carlos Boechat, mineiro, casado, né? Tem uma longa história aí já, de quem viveu dentro de grandes empresas, saiu, abriu uma empresa pequena do nada, depois voltou para o mercado enterprise. Tem muita história para contar. Hoje, diretor associado da Accenture, na frente industrial, Industrial X, né, que abrange indústria 3.0, 4.0, 5.0 de uma maneira geral. E tem uma abordagem América Latina, vou deixar você falar um pouco mais, mas Accenture não precisa de muita introdução, né? Quem não conhece, quem não sabe a importância do trabalho. E tem um longo histórico em General Electric, Siemens, Toshiba também, de participação em desenvolvimento de negócio, liderança, inovação estratégica. Cofundou a Logix, que foi um grande sucesso, mais de 40 milhões em negócios em 4 anos, tem uma trajetória bem legal. Então, fiz uma explanação, mas gostaria que você se apresentasse aqui, para quem não te conhece, quem já te conhece, né, figura conhecida no nosso universo. Conta um pouco, né, da tua trajetória, como você chegou até aqui, um pouco desses percalços, tá? Eu sei que muito dos assuntos que a gente vai conversar aqui, você vai fazer link com isso e vai ter outros trechos da história para contar, mas se puder fazer um resumo aí, fica legal. E muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, agradeço aí, Reginaldo, todo o time Cognitive. Primeiro, pelo convite, né, por estar aqui. Parabenizar também pela história que vocês estão construindo na empresa, uma história belíssima. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, participando até de alguns eventos em conjunto, como o Manufacturing Network. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, Boechat. Eu falo que eu sou empreendedor e executivo na indústria. Então, dentro de alguns assuntos relacionados à transformação digital na manufatura, na operação, na engenharia, inovação na indústria, intraempreendedorismo e empreendedorismo. Então, esses são alguns temas que eu acabo aí no dia a dia atuando, e tanto na Accenture, que eu sou diretor associado, quanto também como professor na Fundação Dom Cabral, e até mesmo através de mentorias, palestras, conselhos. Então, esse é o meu dia a dia. O meu propósito é de impactar positivamente a vida das pessoas e ajudar as indústrias nas suas transformações. Perfeito, maravilhoso, fantástico. Foi bem breve aqui, né? Modéstia à parte. A gente brincou quando a gente estava preparando, né? O Fontanese aqui preparando
toda a pauta, né, da nossa discussão, e selecionando e tudo mais. A gente brincou, falou, puta, cara, não tá cabendo aqui na nossa ferramenta de análise GPT aqui, não tá cabendo o currículo do cara, meu, é muito grande. Então, realmente, é bem legal. Então, foi modéstia tua passar tão rapidamente, mas eu tenho certeza que a gente vai explorar bem esses pontos ao longo da nossa conversa. E eu queria começar com um primeiro assunto que está em voga. Muitas empresas sabem fazer, muitas empresas desejam fazer, muitas empresas estão tentando fazer e estão sofrendo, que é a transformação digital. Um termo muito amplo. E essa amplitude, ela faz com que haja muita confusão no mercado. E ninguém melhor que você, numa frente como você tem da Accenture, que é a maior consultoria globalmente falando, vou trazer esse tema amplo, depois a gente entra em alguns tópicos dele, mas eu gostaria que você trouxesse, né, essa tua visão da transformação digital no ambiente industrial e dos objetivos, né, o que é de fato a transformação digital e o que não é a transformação digital. Gostaria que você começasse falando desse tema. Interessante começar com essa pergunta, primeiro trazendo aqui uma estatística da Accenture, né? Uma pesquisa que a Accenture fez com 600 indústrias ao redor do mundo. 39% dessas empresas estão na fase de projetos pilotos IPOCs, ou seja, provas de conceito, né? Sim. Ou seja, não conseguiram escalar de fato a transformação digital dentro das manufaturas e das operações. Então, dado isso, a gente começa a observar por que isso aconteceu, quais foram as armadilhas que as empresas caíram ao longo do tempo. Isso até me foi um dos fatores motivadores de ter feito um mestrado justamente com o tema sobre a estratégia de transformação digital na manufatura no contexto da indústria 4.0. Um mestrado que eu tive a oportunidade de finalizar e defender em fevereiro de 2023 na Fundação Dom Cabral. Então, quando a gente observa para esse tópico, é claro que a gente vê muitas empresas avançando nessa agenda, né, da transformação digital na indústria em si, mas muita empresa ainda nem sequer começou essa jornada ou então está engatinhando nessa jornada. E tudo bem, isso faz parte, mas o fato é, quanto mais tempo se demora a chegar nesse ponto, e aí interessante uma frase que teve do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial. Para quem não conhece o Klaus, inclusive tem um livro dele sobre a quarta revolução industrial, é um livro fantástico que eu recomendo a leitura. Ele comentou o seguinte: a dúvida não é se aquela empresa, aquela indústria, se ela vai adotar ou não a transformação digital. A dúvida é quando que ela vai adotar isso. E quanto mais tempo demora para essa empresa aderir à transformação digital, pior é para ela no cenário de competitividade. Então, observe, é uma agenda de sobrevivência, é uma agenda de competitividade das indústrias. Então, é um caminho sem volta. Definitivamente. E é um ponto interessante, inclusive, mencionar que a transformação digital, e o termo, vamos usar o digital, a tecnologia como hoje afeta a nossa vida, ela está cada vez mais rápida, né? Então, vou pegar dois ganchos aqui no que você falou. O primeiro você precisa se movimentar agora. Por quê? Porque existe uma curva de maturidade. Não adianta você falar, deixa eu ficar observando, vou esperar o mercado amadurecer, porque depois eu entro e está maduro e eu só saio usando. Não é assim que funciona. Existe uma maturidade dentro da cultura organizacional que precisa se adaptar àquela realidade. Então, essa curva de maturidade ela vai existir de um jeito ou de outro. A tecnologia madura ou não. Então, esperar demais para isso é um erro que a gente pode ver em vários segmentos. Felizmente, o industrial, a gente brinca, né? A impressão 3D não substitui ainda os produtos de uma maneira como a gente conhece, essa caneca, essa água que está aqui. Então, a manufatura é um mercado físico, né? Algo real. Outros segmentos já, né, que envolvem racionalidade, o que a gente está vendo é que a velocidade que chega uma OpenAI da vida e varre negócios da noite para o dia é impressionante. A gente está falando em um ano, empresas que valem bilhões
ter seu valor de mercado reduzido a quase nada, porque sobrou só um pouco do que era o produto. A inteligência por trás do negócio foi varrido por uma tecnologia que saiu do nada, né? De repente apareceu. Então, são esses dois pontos. Estar preparado é ter uma cultura digital, ter visão digital e essa maturidade, essa curva de maturidade acontecer. E o outro ponto é, isso é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Então, é fantástico trazer isso e é um assunto que a gente bate muito, né? Cognitive nasce, a gente sempre se posicionou como é a pavimentação para a indústria 4.0. Você precisa começar na base, digitalizar os dados para você começar a ter essa interação e ela acontecer. Hoje a gente está trazendo tecnologia real da indústria 4.0, trazendo inteligência artificial direto no chão de fábrica, substituindo, tá dando poder a analistas e gestores e tudo mais. Então, olha o caminho, 6 anos, 5 anos, né, de existência, trabalhando fortemente. Então, nós estamos agora conseguindo fazer isso. Para quem começou, para quem vai começar a entrar agora, existe toda uma curva. Então, fantástico. Empreendedorismo e inovação, um tema muito importante também. E você trouxe a questão do intraempreendedorismo, né? Numa conversa que a gente teve anteriormente, que eu gostei muito da importância das empresas conseguirem identificar perfis intraempreendedores, porque são eles que vão, de fato, conduzir o negócio cada vez mais fragmentado, aquela questão do comando e controle e tudo mais. Então, eu gostaria que você contasse rapidamente da tua história, Boixá, de quando você saiu de uma mega corporação e decidiu empreender. Eu quero que você conte esse momento e como foi aqueles bastidores ali, e depois a tua volta. E em cima disso, os ensinamentos que você aprendeu, né? Os ensinamentos que você absorveu e como isso impacta hoje o que você traria como inspiração para quem está assistindo a gente aqui. Sou meio suspeito que esse tema de empreendedorismo, intraempreendedorismo, eu gosto bastante, né? Quando a gente estava até comentando outro dia com você, no último ano eu tive a oportunidade de dar 25 palestras ao longo do ano. Nesse ano a gente está na metade dele, já passei do número do ano passado e boa parte do que mais cresceu foi a procura por palestras ligadas a intraempreendedorismo, empreendedorismo na indústria. Então, sem dúvida alguma, é um tema que tá em alta, né? Trazendo um pouco aqui da minha história, eu brinco que obviamente eu já tenho uma questão empreendedora desde que praticamente quase quando eu nasci, né? Eu com 11 anos de idade eu escrevi um jornalzinho no colégio, vendia junto com o bolão, 14 anos fui fazer meu primeiro site, junto com mais um amigo, mas de fato, depois que eu comecei a fazer engenharia, fui fazer engenharia elétrica, eletrônica de telecom na PUC. Primeiro tinha carreira, igual você comentou, trabalhei em empresas como Siemens ou Rogé. Chegou num certo ponto, eu tinha uma posição interessante na GE, um cargo de liderança, eu cuidava de mineração, siderurgia, portos e aeroportos e cimenteira aqui no Brasil, quando o assunto era digital, convergência IT-OT, automação industrial, TI industrial. E na época, junto com alguns colegas, a gente resolveu montar uma empresa, né? Montamos ali a Logix Eletricidade e Automação, depois se tornou o Grupo Logix, com 3 empresas, uma startup. Mas o fato é, quando eu fui tomar essa decisão, eu larguei tudo para ganhar zero, né? Então não tinha nada garantido, não tinha nenhum tipo de situação assim que tivesse algum conforto. O máximo que tinha era um fôlego de um ano ali, que a gente tinha mais ou menos juntado, e aí contratamos algumas pessoas ali, uns 6 engenheiros e tal, falando, olha, se não tiver projeto, fica tranquilo, vocês vão ficar em casa. Tá garantido. E tá garantido, tá garantido. Só que eu lembro que não tinha nem aberto ainda a empresa direito, a gente estava ali pegando o escritório, e a gente comprou uma máquina de café de R$5.000. Na época, minha esposa falou assim, pô, você tá ficando louco, vocês estão ficando loucos, vocês estão comprando uma máquina de café de R$5.000, vocês não tem nenhum cliente, não tem nada. Eu falei, não, calma, que a gente sabe o que a gente está fazendo, vamos botar uma sala de reunião bacana, com um ambiente ali que o cliente se sinta confortável quando estiver na empresa. Mas as coisas aconteceram muito rápido, acabou que com 40 dias teve um primeiro cliente que a gente abriu, depois foi outro. Então, no primeiro ano já tinha vendido 14 milhões, aí depois as coisas foram indo, no segundo ano já 22, aí foi crescendo. E as coisas aconteceram muito rápido. Realmente,
gera uma curiosidade, a questão da carreira, que ela não é uma carreira talvez tradicional, né? Que você começa na empresa, vai lá e vai subindo de posição. Você pega o meu pai, por exemplo. Meu pai, ele trabalhou na Sominas, depois virou Gerdau, ficou a vida inteira lá e feliz da vida, e tudo bem, faz parte, né? Cada um tem um tipo de perfil. E no meu caso, não, eu comecei nessas empresas, depois eu fui empreender, e aí quando chegou no ponto em 4 anos a empresa já estava com mais de 200 colaboradores e tudo mais, chamou a atenção do mercado, tivemos 2 ofertas, aceitamos uma, vendemos a empresa. E aí isso foi em junho de 2017. Então ali eu estava fazendo, teve essa realização, né, como empreendedor sempre é um momento marcante quando você consegue chegar num patamar de chamar a atenção do mercado e vender o grupo. Já eram 3 empresas, uma startup. E aí, na sequência, fiquei lá 2 anos, depois comecei a pensar o que eu ia fazer da vida, né? Como é que ia ser, se eu ia montar um restaurante argentino-uruguaio lá em BH, se eu ia montar uma pousada no sul da Bahia. Então, estava naquela dúvida, tinha um monte de lock-up. Quando você vende empresa, você tem um monte de amarra, né? Então, faz parte do jogo. Mas o fato é que surgiu a oportunidade, 2 empresas, uma delas Accenture, de voltar a ser executivo e aí intraempreender, de pegar uma área praticamente quase que do zero, ir lá e desenvolver. Isso para mim já não era novidade. Eu lembro quando eu estava ali ainda, quando eu saí da Sims e fui para a Onro, eu fui para a Onro montar uma filial no Brasil para atender 5 estados, inclusive o estado de Goiás. Sim. Então, Minas Gerais, o Centro-Oeste, Espírito Santo. Foi ali que eu comecei a ter muito contato também com o polo de Anápolis, com as indústrias farmacêuticas. Então, acabou que ali na época da Onro, eu brinco que eu estava empreendendo com o dinheiro dos japoneses, né? Então, na verdade, estava tendo que montar um negócio, só que o dinheiro não era meu, o dinheiro era dos japoneses e tudo bem, faz parte. A gente foi lá montar escritório, montar equipe, abrir clientes, fazer parcerias, montar ofertas. Então, foi uma coisa muito bacana. Tanto é que a equipe que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, até hoje a gente tem contato, tem relacionamento, encontra no mínimo uma vez por ano. Então, é um clima bem legal. Foi uma equipe heterogênea que foi montada lá. Então, isso, acho que assim, trazendo para o aspecto do intraempreendedorismo, acho que ele vai se mesclando ao longo da minha carreira, da minha vida, de começar talvez um pouco empreendedor, mas não saber muito bem o que era isso, porque não tinha muita noção, né, do que era. Aí, quando começou a carreira, eu já trago algumas questões que são do empreendedorismo. Então, por exemplo, no meu primeiro estágio, eu já trabalhava achando que a empresa era minha, como se a empresa fosse minha. Então, aquele sentimento de dono, que hoje em dia os RHs, o pessoal gosta de falar muito do ownership, né? Sim. Ownership. Gente, esse sentimento de dono, isso fez a diferença na minha carreira. Falei assim, poxa, mas todo mundo é assim, todo mundo tem que ser assim. Não, mas para mim, isso fez a diferença. Porque eu sempre buscava fazer não só aquilo que me pediam, mas eu buscava fazer algo mais, eu buscava superar a expectativa. Sempre trabalhei nesse sentido. Então, ali eu já estava empreendendo, sem saber. Depois, na Onro foi uma coisa mais clara, que eu estava montando um negócio para uma empresa, e aí depois eu resolvi, de fato, por conta própria, empreender, enfim. E de lá para cá, acabei tendo essa mudança que eu comentei, e na Accenture eu estou há 4 anos e meio, também intraempreendendo. Definitivamente. Eu lembro quando eu entrei, eu perguntei, né? Falei para a pessoa que me contratou, na época eu conversei com várias pessoas, mas falei com ele, falei assim, poxa, mas e aí, o que eu vou ter de equipe? Falei, cara, no primeiro momento nada. O que eu vou ter de verba? Cara, por enquanto, no início nada. Falei, cara, mas e aí? Falou, cara, mas você é empreendedor, você se vira aí. Falei, tá bom, mas eu vou ter liberdade, então, cara, faça o que quiser aí. Falei, beleza, fechado, combinamos o jogo. Foi lá e aí, tinha 4 pessoas no time, em 4 anos agora hoje tem, sei lá, tem 400 pessoas nessa área, tinha um cliente, tem dezenas de clientes. Então, de fato, a gente conseguiu pegar uma área como um todo, que a gente chama lá de Industriex, que eram 130, 150 pessoas, hoje tem mais de 1.000 pessoas aqui na América Latina. Então, a gente conseguiu aí ser protagonista nessa agenda de transformação das indústrias. Acho que é isso que a gente conseguiu posicionar, e quando o assunto é indústria 4.0, transformação digital da manufatura da operação, a gente acaba tendo aí essa liderança, principalmente quando envolve grandes indústrias. Sim. E aí eu vou dar o gancho nesse tema que é muito importante, né? O intraempreendedorismo, eu tive uma carreira um pouco parecida, de começar muito jovem, dentro de um negócio grande,
e ter esse sentimento de ownership, que também foi fundamental para mim, mas não é que eu queria ter, eu simplesmente estava ali e falava, meu amigo, a vida é uma só, a gente tem que dar o melhor da gente, né? E o negócio era aquilo, e sempre trabalhei muito, me dediquei muito, mas por ter tido esta visão, eu diria que o intraempreendedorismo ele é tão difícil quanto o empreendedorismo em si. Por quê? No empreendedorismo você tem desafios específicos de você não ter budget, né, verba para você não ter nome para atrair pessoas talentosas, você não ter nome para bater na porta de um cliente e ir lá fazer uma abordagem. No empreendedorismo, no intraempreendedorismo, você tem esses cenários um pouco melhores, mas você tem um outro problema, que é uma estrutura organizacional imensa que o empreendedor ele tem que se movimentar de certa forma rapidamente. E aí a gente vai cair nesse outro tópico, que é muito interessante no caminho da transformação digital e em tudo aquilo que a gente falou no início, da velocidade com que as coisas acontecem. Esse tópico é a lentidão na tomada de decisão. Em grandes empresas, a gente vai falar em enterprises, que tem milhares, né, de colaboradores e uma necessidade, né, uma governança para garantir compliance e que tudo aconteça relativamente travado. Então eu vou dar o gancho do intraempreendedorismo dentro de contextos assim, e aí a gente falar um pouco da dificuldade, e os desafios inerentes a esse contexto e como ele afeta a inovação. Poxa, você hoje, como Accenture, é chamado para falar, cara, eu preciso inovar, eu preciso estar dentro disso, me ajuda. E quando você chega, você até provavelmente encontra intraempreendedores, mais uma série de dificuldades. Conta pra gente um pouco quais são essas dificuldades, são maiores ou menores em determinados contextos, existe alternativa a como eliminar isso dentro de uma grande empresa ou não? Conta um pouco pra gente como você enxerga isso. Vou começar fazendo uma propaganda. Recentemente eu fiz um webinar gratuito com o tema Como alavancar a inovação através do intraempreendedorismo. Então tem um pouco a ver com isso que você está comentando. De fato, o cenário de empreender e intraempreender tem algumas similaridades, mas tem as suas diferenças. Quando a gente olha para uma questão, por exemplo, de empreender por conta própria, claro que o primeiro momento que eu sempre falo é que você tem o governo como sócio, né? Sim. Devido à carga tributária, certamente você vive isso aí no dia a dia. Quando a gente quer empreender em algo ainda maior e de repente não tem tantos recursos assim, você ganha mais um sócio do que o sistema bancário, né? Os bancos. Então você vai acabar operando com vários bancos nesse sentido. Por outro lado, você tem uma liberdade de criar, de desenvolver, de executar aquilo que de fato você imagina que deva ser e você acaba criando a própria cultura da sua empresa, né? Então, por mais que a empresa seja pequena, seja inicial, ela tem uma cultura dela que está sendo desenvolvida ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas culturas, né? Eu comentei empresa alemã, japonesa, americana, mas também tive a oportunidade de desenvolver a própria cultura na empresa no qual eu era sócio. E aí, quando a gente pega o cenário de intraempreender, você tem, de fato, uma questão muito ligada a talvez, dependendo da empresa, as hierarquias, as burocracias. Eu lembro quando eu trabalhava na GE, a GE tinha criado um programa que era de simplificação. E eu, na época, não conseguia entender, poxa, criando um projeto de simplificação, isso faz sentido tanto disseminar isso com a equipe, porque ela realmente estava querendo desburocratizar, eliminar algumas questões para que ela pudesse fluir e conseguir, de fato, inovar também. E a GE tinha já esse DNA desde da sua origem, né? É claro que quando a gente observa e pega o tema de intraempreender, por mais que tenha uma questão que ela é da pessoa ter o que a gente comentou desse ownership, ter uma resiliência, uma determinação, conseguir ter, de fato, esse sangue no olho de querer fazer acontecer, a empresa também tem um papel importante de conseguir
ter canais de comunicação aberto, que as pessoas consigam, de fato, chegar nas lideranças com total liberdade, criar um ambiente que ele seja permissível ao erro também. Então, poxa, você conseguir criar algo que a empresa, a pessoa que esteja na empresa, ela consiga, de fato, testar e, de repente, poxa, não deu certo, vou pivotar e vou para cá. Então, isso também é difícil. É claro que depende muito do segmento. Você fala no segmento, talvez, médico, hospitalar, uma permissão ao erro talvez não se aplique tanto, mas, de fato, é isso que a gente observa. E aí, a gente acaba sendo convidado, muitas vezes, quando vai falar de inovação e de fluir a inovação, seja dentro de uma estrutura existente ou criar uma nova estrutura dentro de uma organização, a gente sempre tem que pensar naquilo que é melhor para aquela empresa. Será que aquela empresa ela tem que desenvolver um business à parte, tem que criar algo que talvez é melhor estar apartado, porque senão você vai acabar matando uma spin-off, alguma coisa do tipo. Uma governança operacional e administrativa e financeira. Eu brinco, né? Acabei participando de processos já de Open Innovation, onde grandes corporates se conectam com startups para resolver determinados problemas que são latentes dentro do negócio. E aí, você vai lá, a gente foi convidado participamos e tudo mais, e a gente chegou para avançar, e aí o negócio era assim, ó, tá aqui, né, vocês agora, a gente vai ter uma reunião semanal, vocês precisam preencher o planner aqui com o Gantt de todos os passos que serão dados, com a precisão aqui dia a dia de cada um, e o budget é esse, você tem que gastar, você tem uma margem de 10%, a mais 10% a menos para executar isso aqui. E aí você fala, não é assim, né? Talvez eu não vou nem gastar isso, talvez a gente não vá precisar dessas coisas. E aí o que você observa? Que muitas vezes a inovação e essa cultura do desconhecido e vamos ver o que é isso aqui, da descoberta efetivamente, não pode existir dentro da mesma governança. Essa governança dos 10% mais, ela funciona dentro de um contexto de ampliação fabril ou de um determinado investimento em que as coisas são previsíveis. Mas quando você precisa ter uma inovação do desconhecido efetivamente, que vamos ver o que é, talvez essa estratégia de vamos deixar um spin-off aqui, dar mais liberdade para esse pessoal, ou vamos deixar o negócio acontecer seja melhor. É uma possibilidade, vai depender muito do business. Tem situação que vai ser melhor você, de repente, montar dentro da própria estrutura e ver como que isso vai fluir dentro desse ecossistema. Mas o fato é que você precisa ter governança, tem que ter processo, tem que ter ferramentas. E, de fato, você tem que ter uma maneira de reconhecer e de remunerar esse tipo de programa que você está construindo. Então, se você está querendo atrair intraempreendedores, se você quer criar uma cultura ligada a isso, se você quer inovar através do intraempreendedorismo, você tem que pensar em como vai recompensar essas pessoas. Então, será que essa pessoa vai virar sócio naquele produto, naquele negócio, vai ter um variável diferente? Alguma coisa você vai ter que criar. Porque senão, como que a pessoa vai chegar e vai parar, por exemplo, assim, por que eu vou abrir essa empresa que eu quero abrir dentro da empresa que eu estou e não vou para o mercado e vou lá e monto essa empresa, faço por conta própria? Então, essa dúvida, certamente, vários profissionais já tiveram, né? Quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter pensado, poxa, e aí, eu saio da minha empresa e vou montar outra ou eu monto uma empresa dentro da minha empresa? E aí ele cai no primeiro problema, né? As situações, conheço pessoas assim, a gente estava discutindo sobre isso recentemente. Tive uma ideia, cara, isso é fantástico, isso vai transformar o nosso mercado. Qual é o primeiro passo? E aí, dependendo da estrutura da empresa, você vai falar com quem? Vai chegar a falar com o board, falar, cara, vamos investir nisso aqui, me dá verba para eu conseguir atrair os caras para falar, não, espera aí, vamos esperar a convenção do fim de ano que está chegando aí, vamos reorientar as diretrizes e aí ano que vem a gente pensa nisso. Situação real, né? E o cara gosta da empresa, ele não quer fazer lá fora, ele quer fazer lá dentro. Mas há uma dificuldade, muitas vezes, do alinhamento da visão. E tem muitos casos de sucesso, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, alguns exemplos, você tem o Post-it com a 3M,
a gente tem o PlayStation com a Sony, o próprio Gmail dentro do Google. Sim. Então, você tem vários exemplos de empreendedorismo que surgiram dentro dessas organizações. Perfeito, fantástico. Fantástico. Existem estratégias e ferramentas que podem transformar as empresas nesse sentido? Você é muito travada, vamos mudar a estratégia disso e vocês conseguirem se conduzir por conta própria em necessidade, ou não, somente com o suporte de vocês para eles conseguirem enxergar, entende? Não, existe uma possível mudança cultural, organizacional, para que elas, ou ferramentas que permitam essas decisões acontecerem de forma mais, não necessariamente tendo que criar spin-offs e tudo mais, mas fazer com que flua melhor, abrindo mão eventualmente de uma certa ou dando autonomia e abrindo mão de um certo controle. Claro, existem. Eu quero que você traga aqui, nessa tua visão, se há histórico de, nossa, em determinado projeto a gente conseguiu implementar isso, saiu de uma empresa travada para uma empresa mais ágil, mais rápida, se adaptando mais rapidamente ao mercado. Alguma história nesse sentido, Boixá? Sim, existe sim. E tem uma questão muito importante que você trouxe, que é a cultura. Então, a gente foi, na época, aí pela Accenture, fazer um trabalho numa grande indústria de bebidas e que a gente, de fato, executou um grande programa de transformação cultural para justamente ter essa cultura mais ágil, conseguir trabalhar bem a questão de gestão de mudanças, o mindset da liderança, das pessoas, capacitação do time. Então, o que eu sempre comento é que uma transformação digital, ela também é uma transformação cultural. E aí, quando a gente olha para esse tipo de pilar, o pilar de pessoas, que para mim, diga-se de passagem, é o principal pilar da transformação digital, e aí já fazendo um gancho, né? Engana-se quem acha que a transformação digital é somente tecnologia. Uhum. Eu sempre comento que são os pilares de tecnologia, de processos, de pessoas e de modelos de negócio. Inclusive, isso fez parte da minha tese do mestrado. E quando a gente olha para esse pilar de pessoas, como que a gente consegue colocar essas pessoas como centro da transformação digital das organizações? Então, eu trouxe um exemplo, obviamente, mais pela Accenture, mas quando a gente olha também na própria Fundação Dom Cabral, eu faço parte do núcleo de empreendedorismo e inovação. Lá tem vários trabalhos com empresas também, por exemplo, de talvez pequeno porte, médio porte, enfim, tem as grandes também, mas vamos pegar agora um horizonte também de pequenas e médias. Como que você consegue criar um processo, uma estratégia para que a inovação consiga fluir? Como que você consegue reservar algum budget para isso? Como que você consegue, de repente, construir o que a gente chama de uma jornada self-funding? Como que eu consigo olhar para o meu negócio, ver as destravas, onde que tem grana para poder coletar, para que eu consiga, de fato, trazer isso dentro de um payback desejado e aí começar a construir essa jornada self-funding. Acho que é isso também que falta em muitas empresas. Tem muita empresa que tem a dificuldade de construir esse business case, ter esse payback, o ROI, como que isso vai mover o ponteiro, como que consegue vender isso para um conselho, para um CEO. Então, quando a gente consegue colocar e alinhar, né, esses conhecimentos, tanto de tecnologias quanto de processos, alinhado na estratégia da organização, e aí trazendo isso no caráter de um programa transformacional, é onde a gente talvez consiga romper aquela barreira que eu comentei do início da nossa conversa, que é da escalabilidade digital na indústria. Sair desse horizonte de projetos pilotos e provas de conceito, de fato escalar com o resultado para o negócio. Sim, sim. E isso, eu vou até dar o gancho em um termo que eu ouvi recentemente do Borgatti. Mandar um abraço para o Borgatti. Borgatti. Tive com ele ontem, inclusive. Falamos disso. Do conceito do falso início. A gente tem visto isso acontecer muito, né? Algumas empresas que vão ali, fazem uma iniciativa e estou me transformando digitalmente. Estou na transformação. E aí, aquela iniciativa está ali, eu brinco, mas não tem acabativa, né? Não tem, o negócio não evoluiu, mas há essa sensação de que foi iniciado e que de alguma forma o negócio vai acontecer lá e não acontece. Os anos passam. Né?
Os anos passam e fica do mesmo jeito. Então, é interessante isso. E a gente vê muito isso, né, em empresas menores, principalmente. Talvez em enterprises isso seja um pouco menos comum, dado todo o contexto estrutural que se tem de pessoas efetivamente dedicadas àquilo, né? Quando você tem pessoas não dedicadas, mas compartilhadas em projetos como esse, eles acabam perdendo relevância frente à operação, e aquele falso início deu a sensação de que está andando e é largado para lá no final das contas. Que vai nos levar a um próximo tema, que que tenho falado cada vez mais e tenho vivido isso na pele, que é o protagonismo do profissional de TI. Nessa jornada, nesse momento, né, de mundo que a gente vive. Já usei esse exemplo recentemente, no anterior inclusive, mas eu reforço. Eu comecei a trabalhar em 2007 como estagiário dentro de uma grande empresa, onde eu tive já contato com a TI como era. Uma empresa um pouco mais conservadora, não digital, nem nada. E conheci a TI suporte. Era a TI que ficava, sabe, ali no cantinho da empresa, responsável por arrumar os notebooks, a internet está oscilando, o que eu vou fazer aqui, cuidava dos celulares e tal. E eu consegui observar essa TI deixando este posto de ser uma área suporte dentro da companhia, que eu consulto para perguntar alguma coisa, para se tornar um elemento fundamental no projeto de crescimento da empresa, né? E a gente está falando de manufatura aqui, mas eu vi muito isso acontecer em outros setores também, no varejo, no mercado de serviços de forma geral. A sensação de que, se a gente não se mover aqui em 10 anos, a gente corre o risco de ser engolido. Então, esse profissional de TI, esse CIO, né, em alguns contextos o CTO, ele vem e senta lado a lado com o CEO, e agora a gente tem uma estrutura e a gente tem que fazer isso acontecer. Então, o que eu trago como esse tema é esse protagonismo desse profissional de TI, a necessidade, né, uma vez que ele que é capaz de visualizar o que está aí no mercado, o que está acontecendo, ele também ser protagonista nessa mudança cultural da agilidade, da velocidade na tomada de decisões e tudo mais. Eu queria tua visão sobre esse assunto. Bem, você comentou sobre o início ali da sua carreira em 2007, como que era esse profissional de TI, né? Na verdade, mudou muita coisa de lá para cá, né? A gente vê aí uma mudança de papel, de responsabilidade e de protagonismo. Se antigamente a gente tinha a TI de um lado, a TA de outro lado, a engenharia, né, automação, ou que a gente fala do IT e do OT, se antigamente ficava cada um no seu lado e talvez em muitos casos nem se bicavam muito, né? Tinha algum conflito, algo do tipo. Atualmente, a gente não tem mais espaço para isso. É claro que a gente fala que isso existe ainda em algumas empresas, mas quando eu falo que não tem mais espaço é que eles precisam trabalhar em conjunto. Sim. E cada empresa tem desenhado um modelo organizacional. Então, tem empresa, por exemplo, que já unificou, já está debaixo do mesmo guarda-chuva essas duas áreas. Tem empresa que continua tendo ali, você tem um CIO, você tem um COO, ou VP de manufatura, ou CIDO, né, enfim. E aí, como que eles conseguem, de certo modo, trabalhar em conjunto e que as equipes estejam alinhadas? Então, independente de como é o modelo, o fato é que eles têm que trabalhar em conjunto. Sim. E tem empresas que quem lidera a transformação digital, a indústria 4.0, a convergência IT-OT, muitas vezes é o CIO ou a CIO. Por outro lado, tem empresas que quem lidera é o COO, a COO, VP de manufatura, diretora industrial, por aí vai. Então, cada organização tem o seu modelo, mas o fato é
aquele profissional de TI que estava acostumado só a ficar ali num back-office, dar algum suporte, algo do tipo, ainda existe isso? Claro, existe. Mas o protagonismo de conseguir, de fato, liderar grandes transformações, isso tem sido provocado e tem sido visto no mercado. Já participei de grandes projetos transformacionais liderados também pela área de TI. Sim. Em conjunto também com a área de manufatura, sim, mas algumas vezes liderados pela área de TI. Então, a provocação cada vez mais buscar ter o conhecimento sobre a estratégia da organização, qual que é o impacto que vai ser gerado no negócio, no business. Eu já fui em algumas fábricas aí, e aí, sei lá, nesses últimos 17 anos, eu acho que eu já visitei mais de 1.000 fábricas, plantas, já visitei fábrica pra caramba em tudo quanto é lugar aí. Mas o fato é, quando a gente... ultimamente eu tenho escutado assim, Boechat, você acredita que a TI nunca veio aqui na fábrica? Nunca visitou a gente? Eu falo, não é possível. Não, nunca vieram aqui, a gente não sabe nem quem é direito. Então fica uma situação complicada. Por outro lado, a gente vê já empresas, né? Eu tive a oportunidade agora de trabalhar com uma grande empresa do setor de alimentos, né? Que tem 18 fábricas aí espalhadas pelo Brasil e também uma no Uruguai, que o trabalho que a TI vem fazendo lá, junto com a manufatura, é um trabalho fantástico de transformação digital na manufatura. Eles fizeram um plano diretor, um roadmap de indústria 4.0 muito bem estabelecido, começaram implementações dos projetos, tinha projeto já, sei lá, projeto de MES, tinha muito tempo que queria fazer e não se fazia, e conseguiram tirar isso do papel, conseguiram executar, trazendo tecnologias também, depois da indústria 4.0, inteligência artificial, IoT, buscando redução de consumo de energia, otimização de processos, aumenta a capacidade produtiva. Então, cada vez mais a gente vê a TI trabalhando também. Se integrando, efetivamente. Integrando, trabalhando para, de fato, conseguir mover o ponteiro da organização, gerar resultado para o negócio e trabalhando sobre dados, né? Sim. Uma agenda muito data-driven também. Isso também tem sido provocado na agenda de vários CIOs. E essa proximidade é fundamental. A gente tem um case de sucesso de um cliente nosso também, que o BP, que atende a manufatura, a mesa dele é na fábrica. Legal. Ele fica lá, não é no escritório da TI junto com o financeiro. Não, a mesa dele é na fábrica. Lá na fábrica. E eu acho fundamental isso, porque a jornada dele de chegar do trabalho, sair do trabalho, se movimentar, é vivendo aquilo, né? Os amigos dele, eles são mais da manufatura, efetivamente, ou seja, ele vive aquilo na pele. Ele sente aquilo, ele consegue de Chega fato num agregar ponto, você não melhor. sabe nem quem que é de qual time, já tá tudo enfronhado, né? Exato, é isso aí. E não tem como a gente não falar sobre tecnologias emergentes, né? Inclusive, é a base da indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ela nasce na Alemanha, na visão dos alemães de, essas tecnologias que estão surgindo vão trazer uma nova guinada, né, para a manufatura, como foi as 3 revoluções industriais anteriores. E o que a gente vê desde quando o termo foi cunhado efetivamente é que evoluiu muito, né? Então, a internet em si, o preço de se ter um Wi-Fi que caiu ridiculamente, o preço de trafegar dados e a largura da banda em que o dado é trafegado, que caiu drasticamente, permitiu com que várias outras tecnologias fossem implementadas. Daí veio o IoT, veio o Big Data com Analytics e agora inteligência artificial em alta. Mais uma vez, né? A inteligência artificial, ela é muito antiga, né? Ela data anos 1900, médio, quando nós tivemos aí os primeiros exercícios e depois ele teve vários invernos e agora ele volta à tona de novo. Qual é o que você traz para a gente sobre essa tua experiência com essas tecnologias emergentes que vêm numa velocidade muito rápida e você trabalhando em projetos de transformação digital em empresas mais lentas, como conciliar isso e o que você espera do impacto dessas tecnologias mais recentes mesmo, vou falar dos últimos 2 anos aqui, nesse universo de manufatura, Boechat. Vamos lá, ótimo tema. Falar de tecnologias emergentes é sempre muito bom, né? Então acaba empolgando a gente. De fato, a indústria 4.0 já está aí desde 2011, já tem mais de uma década que ela foi ali iniciada na Alemanha, mas
que algumas empresas já avançaram, outras nem tanto, outras nem sequer começaram essa jornada. E aí tem uma série de tecnologias, como você comentou, que fazem parte disso e algumas empresas vêm crescendo. Você pega a quantidade de dispositivos conectados, a parte de IoT que se espera até 2025, poxa, na casa de bilhões de dispositivos conectados. Quando a gente olha para a inteligência artificial, tudo aquilo que ela pode gerar de impacto nas organizações, sem dúvida nenhuma é algo disruptivo. Agora, o ponto é, no começo, né, assim que surgiu a indústria 4.0, as empresas começaram a cair em algumas armadilhas. Uma delas foi justamente esse encantamento pela tecnologia. Pela tecnologia. Pela tecnologia em si. E não pelo resultado. Sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com o problema de negócio, se está alinhado com a estratégia de organização ou não. E muitas vezes, quando você olha para a estratégia e para os seus problemas, a forma de se resolver isso, muitas vezes está em combinação de tecnologias alinhado com processos, com pessoas, ou seja, não é só uma tecnologia que vai resolver. Então, isso eu vejo que é uma armadilha que muitas empresas caíram, tanto é que alguns CEOs já falaram comigo, Boechat, eu não aguento mais POCs, provas de conceito, sem resultado para o meu negócio. Eu quero projeto concreto, com resultados práticos, seja em eficiência, em produtividade, em redução de custo, em aumento da capacidade produtiva, ganho de qualidade, segurança, etc. Então, isso eu vejo que é um ponto que algumas empresas perceberam e agora têm mudado essa chave para, de fato, trabalhar nesse sentido. Quando a gente observa de lá para cá, nos últimos anos, foram surgindo outras tecnologias. Você pega, por exemplo, o 5G. O 5G é algo que no Brasil, em novembro de 2021, que de fato foi homologado, eu tive a oportunidade de liderar um grande projeto, o primeiro projeto que teve aqui no Brasil e o primeiro na indústria automotiva, que foi da Stellantis, na fábrica de Goiânia, em Pernambuco, um projeto envolvendo 5G, mas não era só 5G, era o 5G com a IoT, com a inteligência artificial, com o cloud, etc. Era uma integração de tecnologias e tinha processo em conjunto para resolver um problema de negócios de qualidade do produto, nos chassis dos veículos. Então, observa como que esse é um caso prático de... Não é só o 5G pelo 5G. É claro que o 5G ele traz a questão de latência, comunicação massiva de dados, disponibilidade, etc. Mas ele sozinho não ia fazer nada. Mas quando a gente trouxe ele para esse cenário... Permitiu uma série de outras iniciativas. Um impacto grande ali na organização. E eu dei o exemplo do 5G, mas aí vem metaverso, agora tem Generative AI, várias empresas investindo bastante, a própria Accenture está investindo muito em Generative AI. Então, a expectativa que a gente tem, e que eu comento muito, é que a gente vive agora uma nova era da Revolução Industrial. Sim. A gente já vive, a gente acaba não sentindo isso, não percebendo, né, quando você está vivendo esse momento. Mas, de fato, independente se a gente vai chamar de 5.0, 4. Alguma coisa, a Accenture comenta muito sobre Industry X, Industry X, né? Que eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. É tão rápido que é melhor você mandar o X e deixar ele evoluir. Já coloca o X e vê como é que vai ser. Mas, e é interessante, né? Teve uma vez que uma pessoa do Senai, né, estava conversando com a gente, que ele tinha visto um termo da Accenture e tal, Industry X, tinha visto um livro, né, do Eric Scheffer, um livro que eu até recomendo bastante, que chama Industry XO, excelente livro para quem quer olhar a transformação digital na manufatura, operação, a transformação também do produto. Mas ele viu esse termo e começou a pesquisar, foi lá na Suécia, rodou o mundo tentando entender. E aí ele comentou com a gente que estava atrás do que era o tal da indústria X, então foi bem engraçado isso. Mas o fato é que nessa nova era que a gente vive, tem as novas tecnologias, a gente percebeu que essa combinação de tecnologia ela pode ser aplicada não só para a manufatura, para a indústria, mas ela pode ser aplicada para o produto conectado, seja um veículo conectado, uma geladeira conectada, algo do tipo. Você tem um ponto super importante agora, que é o do ESG. Sim. Então, quando a gente olha para a parte de meio ambiente, a parte social e governança, como que isso tem sido praticamente presente nas agendas de quase todas as organizações. E aí, assim, como que a gente consegue também olhar para as pessoas e ver como que essas pessoas vão trabalhar em conjunto com essas tecnologias, com as máquinas. Então, cada vez essa discussão de trazer o ser humano como o protagonista, as pessoas como o centro dessa transformação, isso também faz parte dessa nova era que a gente vive. Legal. E eu trago uma ênfase muito grande na generativa, na AI generativa. Temos vivido ela, né? Eu vivo ela
Antes mesmo de OpenAI virar o que virou, né? A gente sempre esteve ali dentro desse universo que era mais dos nerds ali da inteligência artificial, dos entusiastas. E nós que vivemos isso, a gente viu um salto gigantesco acontecer agora com o OpenAI e tudo mais, a ponto, né, a gente tem considerado que a gente virou uma página realmente, assim como a internet foi um impacto gigantesco para a humanidade, o smartphone foi um impacto gigantesco para a humanidade. Eu estou começando a ter um certo nível de certeza de que a generativa ela também é uma virada de página nesse sentido, sabe? A ponto de a gente fazer algumas previsões meio arrojadas de que em 5 anos aí pessoas não vão mais ter que analisar gráficos, né? O que vai ser analisar um DRE a partir de uma necessidade? O que você vai precisar ver num DRE? Uma generativa vai fazer isso com um poder, uma velocidade e uma precisão muito maior do que qualquer ser humano, chegando num nível de detalhe que um ser humano dificilmente conseguiria chegar com tudo aquilo que forma o DRE. Então é um exemplo, né? Eu brinco, ver gráfico, então fazer análises desse nível vai ser tão incomum como hoje é para a maioria das pessoas pisar numa embreagem, né? Muita gente, a gente pode perguntar qual foi a última vez que você pisou numa embreagem, a pessoa não vai lembrar. E então, assim, a generativa, ela realmente vem com uma mudança interessante, porque ela dá poder às pessoas. Ela impacta diretamente a vida das pessoas. Ela fez com que a IA saísse da zona do desenvolvedor, efetivamente, do cientista de dados, que só ele tinha acesso àquilo e saberia transformar aquilo, e ela foi disponibilizada às pessoas. Então, eu acredito fortemente que a generativa, em poucos anos, a gente vai olhar para trás e vai falar como tudo mudou, né? Temos trabalhado fortemente nisso. Diria que somos um dos grandes protagonistas hoje em trazer esse impacto diretamente ao ganho de produtividade para a liderança industrial, porque é isso que vai faltar daqui para frente. Negócios, empresas, pessoas que consigam dedicar o seu tempo, a sua vida a levar essas aplicações a determinados segmentos, né? Porque a tecnologia está aí e agora precisa ser usada. Então, essa ênfase na generativa tem nos deixado muito animados, sabe? Na velocidade com que tudo isso vai acontecer. Muita gente se preocupa, mas aí eu vou perder meu emprego? A gente fala, não, você vai, pelo contrário, você vai ser potencializado, você vai fazer muito mais. As coisas vão se rearranjar, obviamente. Há muitos relatórios já saindo de grandes empresas, a Accenture também já fez essa abordagem. O mais recente que eu vi traz que em 7 ou 8 anos, 30% das atividades administrativas não serão feitas mais por pessoas. E aí 30% pode significar 30% de postos ou 30% do trabalho das pessoas efetivamente. E eu acho que até é bem conservador isso, né? Porque a velocidade, quem está tendo tato efetivamente com o que está disponível hoje, né? A gente não está falando do que vai acontecer em um ano, porque todas estão indo para um caminho do open source, e quando você joga no open source, você tem uma comunidade em cima trabalhando diuturnamente, a expectativa fica lá em cima. Então, eu acho que a indústria vai ser um dos grandes beneficiados, uma vez que você tem uma necessidade analítica muito grande num determinado contexto muito específico, né? Não é algo massificado, né? O que acontece dentro da tua indústria só acontece dentro da tua indústria. Aquele contexto é muito único, né? Então, a necessidade, a dificuldade de analisar o dia a dia e todas as variáveis que vão sendo geradas é muito difícil, mesmo para uma governança operacional muito bem feita. Então, a gente acredita fortemente que a AI vai ser um grande impacto nisso. A gente não tem muito mais tempo, mas tem 2 tópicos que eu gostaria de trazer rapidamente. Um está muito relacionado, vou trazer um pouco do que a gente começa a viver agora como Cognitive, internacionalizando, vivendo com outras culturas. Eu trabalhei em empresas grandes, internacionais, mas foi um período muito curto da minha vida. Mas eu gostaria da tua visão sobre a dificuldade e os desafios
de empresas do tamanho de uma Accenture, com diversas, né, espalhadas em diversos países, diversas culturas, você cuidando de um contexto Latinoamérica, quais são os desafios que você enxerga dentro da companhia, a mais do que seria somente uma equipe local em que você tem que lidar ali? Então, as questões de fuso horário, obviamente, são evidentes, mas as diferenças culturais, traz um pouco da tua experiência nisso, Boixá, e quais desafios você já teve que superar nesse sentido? Vamos lá. Acho que um primeiro ponto que a gente vê é como que a gente consegue fazer com que as pessoas consigam trabalhar de modo que elas façam um link com o propósito de vida delas. Quando você consegue fazer esse link daquilo que ela está executando dia a dia, isso faz parte de um propósito de vida dela, realmente os resultados tendem a ser maiores. Quando a gente olha para o momento que a gente vive, com todo esse cenário global, né, Rússia, Ucrânia, em relação à China também, etc., isso acaba tendo uma janela de oportunidade para a gente. Essa movimentação que a gente chama hoje em dia do nearshore, aquela situação de muitas empresas migrando, por exemplo, para o México, e aí você falou da abrangência que eu acabo atuando aqui na América Latina, o México está com uma série de novos projetos, novas plantas, novas fábricas abrindo, e aí toda aquela... como que o México consegue atender, né, os Estados Unidos e etc. Então isso acaba sendo muita oportunidade, acaba tendo muita oportunidade. E como que o Brasil se posiciona nisso também? Como que a gente consegue estar preparado e ter a confiança para que esses investimentos venham também para cá? Quando a gente olha para a nossa mão de obra aqui no Brasil, é claro que tem uma necessidade de qualificação, de treinamento, etc., mas a gente exporta também muito conhecimento. Eu pego, por exemplo, dentro da Accenture, tem projetos que a gente atua no setor automotivo, que a gente atua não só na América Latina, mas já atende as Américas como um todo. Então tem time meu aqui trabalhando e liderando projetos que são nos Estados Unidos, projetos de transformação. A partir do Brasil. A partir do Brasil. E a mesma coisa com a Europa. Tem gente nossa trabalhando no agronegócio, em indústria de alimentos, bebidas, e também executando projetos que são lá na Europa. Indústria farmacêutica, a mesma coisa. Então, quando a gente olha para a mineração, de fato, tem muito projeto que a gente executa com o time do Brasil, que às vezes é no Chile, por mais que a gente tenha time também no Chile, mas na Austrália, na África. Então, tem uma série de possibilidades e de conhecimento que a gente possui, que quando a gente olha, muitas vezes tem uma questão de fuso horário, você pega assim, tudo bem, você tem a Índia que tem muita mão de obra de desenvolvimento de sistemas, programação, mas às vezes se atender os Estados Unidos faz mais sentido se atender pelo Brasil do que pela Índia, porque você tem a questão do fuso horário, por incrível que pareça, até o inglês mesmo, aqui do brasileiro, às vezes é melhor do que do indiano, essa facilidade de trato, o brasileiro acaba sendo, né, mais também flexível, empático, amigável. Então, acaba que a gente tem uma oportunidade grande de não só atender a nossa região, o Brasil, mas atender também outros países com brasileiros. Sim, legal. Fora a questão cambial, né? Sim, claro. Também é outro ponto que melhorando, ajuda. Tá melhorando. Agora depende da perspectiva, né? Tá melhorando ou piorando? Eu brinco. Agora que a gente começou a vender em dólar, o dólar tá caindo, né? Eu falo, pô, velho, a vida inteira a gente pagando o servidor lá fora e tudo mais, sofrendo com dólar, agora ele tá melhorando, né? E pra gente fechar aqui, Boixá, queria que você trouxesse a tua visão de futuro. Vamos esticar 10 anos à frente. 10 anos atrás foi uma velocidade, não diria que tanta coisa aconteceu no universo de manufatura. Você acredita que em 10 anos à frente haverá algumas mudanças significativas? Quais? Você entende que negócios podem morrer em função da baixa competitividade, em função do não acompanhamento? Qual que é a tua visão nesse sentido? É sempre difícil fazer uma visão de futuro, né? Prever o futuro, mas o que eu espero do futuro, né? Acho que eu espero que a gente tenha, principalmente aqui no Brasil, um cenário de oportunidades, um cenário que a gente consiga, de fato, reduzir alguns problemas que a gente possui, né? De fome, miséria, saúde, que a gente consiga evoluir no assunto de educação, que a gente consiga evoluir no que eu chamo da reindustrialização. Então, as indústrias também tendo um papel importante, que seja também um mundo sustentável, que a gente tenha, de fato, conseguido colocar
isso na agenda como prioridade e que a gente possa, de fato, viver com alegria, com saúde, com felicidade. Agora, certamente algumas mudanças vão acontecer. Talvez um tipo de trabalho que existe hoje não vai existir amanhã, mas outros tipos de trabalho vão acabar surgindo. Espero que também essa evolução no tipo de trabalho, na qualificação, que cada vez sejam mais exigidos do intelecto e menos do braçal, isso também seja um ponto de evolução. Agora, em termos de economia, em termos de... se a gente for fazer um estudo, né, é muito cíclico. Então, a gente acaba passando por momentos, talvez, um pouco mais de dificuldades, depois entra momentos de maior abundância. Então, eu espero que até lá também a gente vai ter vivido ali algum tipo de ciclo. Mas... E tomara que não tenha, né, esses conflitos que existem entre nações, entre países, que a gente observa, que isso não tenha estourado, não se desdobre, não aumente, e muito pelo contrário, que se pacifique, Sim. que a gente consiga viver em harmonia. Então, é isso que eu espero um mundo melhor para todos. Eu trabalho no sentido de tentar ajudar a impactar positivamente a vida das pessoas e tentar ajudar a transformar as organizações, as indústrias em si. Então, esse é um pouco da agenda que eu me dedico no dia a dia. Show de bola. Muito obrigado, Mel. Valeu. Tamo junto. Espero novamente.